Nesta aula 15, trataremos dos regimes de estabilidade e reorganização dos nós temporais, o núcleo dinâmico da rede. Aqui, compreenderemos que cada nó da rede temporal está em constante processo de reajuste espectral, buscando coerência com o conjunto. Na TNT, a estabilidade não é imobilidade, mas auto-organização funcional, um equilíbrio que se mantém apenas enquanto a coerência é preservada. Quando essa coerência se rompe, a rede se reorganiza, gerando emissões, transições de fase e até novas configurações do real. Essa visão dissolve a antiga distinção entre permanência e mudança. Tudo o que existe é um estado transitório de coerência no fluxo de tal, o tempo fundamental. Nesta aula veremos que o universo não é uma estrutura fixa em evolução, mas um campo vivo de reorganização nodal, onde a coerência se conserva mesmo quando a forma muda. Essa é a chave para compreendermos como a teoria do nó temporal unifica estabilidade, transformação e conservação num mesmo princípio funcional. Boa aula e bons estudos! Olá! Agora iremos aprofundar nossa compreensão da equação de modulação espectral ao tratar de seus regimes dinâmicos, em especial o da estabilidade e reorganização dos nós temporais. A TNT descreve como cada nó da rede temporal, dotado de um conjunto de modos de coerência, responde às variações do fluxo do tempo fundamental, buscando continuamente o equilíbrio funcional que sustenta a projeção da realidade. Quando a coerência entre os modos internos e as conexões vizinhas se mantém acima do limiar mínimo, a rede alcança um estado estável de projeção, no qual surgem as formas persistentes do mundo observável, ou seja, partículas, campos e estruturas. A TNT mostra, no entanto, que essa estabilidade nunca é estática. De fato, mostra que a estabilidade é o resultado de uma auto-organização dinâmica. À medida que o tempo fundamental se desenrola, pequenas variações espectrais nos hamiltonianos dos nós provocam reajustes de coerência que podem gerar transições de fase funcional, reorganizando a topologia da rede. Esse processo é análogo a fenômenos conhecidos na física tradicional, como, por exemplo, o ferromagnetismo ou as mudanças de estado da matéria. A TNT mostra que tal processo ocorre em um nível mais profundo, o da estrutura do próprio tempo. Assim, as reorganizações nodais não são exceções, mas o motor natural da evolução do universo, revelando que tudo o que existe é um estado transitório de coerência no fluxo incessante de tal. Essa visão redefine o conceito de estabilidade. O equilíbrio não é ausência de mudança, mas reconfiguração contínua sob coerência preservada. Cada nó temporal atua como um centro de ressonância, ajustando seus modos internos às variações da rede e contribuindo para o equilíbrio global. Quando o descompasso entre as conexões excede o limiar crítico, a coerência se rompe e a região deixa de projetar-se. Ou seja, trata-se de um colapso funcional que, no domínio observável, aparece como dissipação, emissão de radiação ou transformação de forma física. A estabilidade, portanto, não é o oposto da mudança, mas o modo como o universo mantém sua existência enquanto muda. Essa concepção transforma profundamente a noção de permanência. Na teoria do nó temporal, nada permanece por existir em si, mas por reencontrar coerência a cada instante do fluxo de tal. A estabilidade é uma vitória momentânea da sintonia sobre a dispersão, um equilíbrio dinâmico que precisa ser continuamente reconstruído. Cada forma, cada lei, cada estrutura é uma reorganização que deu certo,
uma região onde o ritmo interno dos nós conseguiu se alinhar ao ritmo global da rede. O universo, sob essa perspectiva, não é uma coleção de objetos persistindo no tempo, mas um campo de coerências que se mantém ao se refazerem, um equilíbrio sempre em movimento. Esta é a essência da estabilidade nodal. Ela é ativa, não passiva. Ela é processual, não geométrica. Ao compreendermos isso, percebemos que o universo não é um sistema que busca um estado final de repouso, mas é um organismo temporal autorregulável, cuja vitalidade depende do fluxo permanente de reorganização. O equilíbrio absoluto seria a morte da coerência, ou seja, o colapso da projeção. A matéria e o próprio espaço, assim como a vida, surgem porque há desequilíbrio controlado, uma tensão interna que mantém o universo vibrando em sintonia parcial com o todo. Essa tensão é o motor ontológico da existência. Cada reorganização nodal é, ao mesmo tempo, uma crise e uma criação, um momento em que a rede se recompõe e redefine o que pode ser projetado. Nesse sentido, o real não é o que permanece, mas o que se renova sem se romper, sustentando a continuidade da projeção a partir do próprio movimento de transformação. A TNT mostra que, mesmo diante das reorganizações nodais, algo se conserva, não uma quantidade física, mas uma função estrutural, a coerência. Na TNT, a coerência é o verdadeiro invariante do universo. Enquanto energia e matéria são projeções transitórias, a coerência é o princípio funcional que atravessa todas as transições. É ela que se redistribui quando um nó colapsa e outro se forma, mantendo a continuidade global do fluxo de tal. A conservação funcional da coerência significa que nada se perde no sentido temporal profundo. O universo não evolui, ele rearranja coerências. O que desaparece em um domínio reaparece reorganizado em outro, preservando a totalidade da informação temporal que sustenta o real. Essa conservação redefine também o conceito de causalidade. Na perspectiva da TNT, o efeito não segue a causa, mas emerge com ela, dentro do mesmo campo de coerência que as liga. As reorganizações nodais, ao redistribuírem coerência, produzem simultaneamente as condições do antes e do depois, o que, na física projetada, percebemos como sequência temporal. O tempo linear, portanto, é a tradução local de um processo não linear e não local de conservação da coerência. Em vez de uma seta unidirecional, o tempo é um circuito funcional de reequilíbrio, em que todo desequilíbrio local ressoa na rede e é absorvido pelo conjunto. Essa interdependência é o que garante a unidade dinâmica do universo, mesmo diante da multiplicidade de formas que ele manifesta. Assim, nesta aula, a TNT revela o ponto mais profundo da teoria do nó temporal. A realidade é um campo autoconservante de coerência não local. A cada reorganização nodal, o universo reafirma sua continuidade, não porque suas partes persistam, mas porque a função de coerência nunca se rompe, apenas muda de configuração. É essa função que liga todos os níveis da existência, do quântico ao cósmico, do físico ao consciente. A conservação funcional da coerência é, portanto, o verdadeiro princípio de estabilidade do ser, ou seja, é o que faz com que o universo exista, ainda que mude incessantemente. Essa compreensão tem consequências teóricas extraordinárias, como veremos nas aulas finais. Por ora, é importante deixar isto bem claro. Se a coerência é o verdadeiro invariante, então o universo não precisa de um suporte espacial ou material para existir,
ele se sustenta sobre sua própria continuidade funcional. A conservação da coerência substitui a conservação da energia como princípio unificador, enquanto a energia, na física tradicional, é o que se mantém constante nas transformações do mundo físico. Na TNT, ela é apenas o efeito projetado da estabilidade da coerência temporal. Isso significa que o universo não se baseia em substâncias, mas em relações, não em permanências, mas em ritmos de recomposição. Essa reformulação atinge o próprio conceito de lei da natureza, o que nos obriga a concluir que as leis não são comandos eternos, mas regimes estáveis de coerência que emergem de configurações duráveis da rede temporal. Quando a coerência muda de topologia, as leis mudam também, e o universo reescreve suas próprias condições de existência. E isso é simplesmente incrível. As implicações filosóficas e científicas dessa ideia são profundas. A conservação funcional da coerência oferece uma via nova para unificar fenômenos até então inconciliáveis, como, por exemplo, a reversibilidade quântica e a irreversibilidade termodinâmica, a localidade relativística e a não localidade do emaranhamento. Todos esses pares de opostos se tornam manifestações complementares de um mesmo processo de ajuste da rede temporal. O que a ciência vê como dualidade é, na TNT, um equilíbrio dinâmico de coerência em múltiplas escalas. Em última instância, a teoria do nó temporal sugere que o universo é um sistema autossuficiente, que não precisa de um início absoluto nem de um fim, porque a coerência nunca começa nem termina. Ela apenas se transforma. O universo, por conseguinte, não é uma narrativa linear, mas uma partitura viva de recomposição infinita, onde a existência inteira é o som contínuo da coerência se mantendo através do tempo fundamental. E se essa visão incrivelmente simples e ao mesmo tempo grandiosa lhe tirou o fôlego, se inscreva no canal. Continue conosco. Até lá!